Aí vai acontecer algo aqui interessante. Porque com os dedos, Jesus resolve tocar nos ouvidos. Tirando a parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos. Cuspindo, tocou na língua. Está muito claro aqui que primeiro Jesus tocou aonde? Nos ouvidos. Para depois tocar onde? Na língua. Vem comigo, primeiro Jesus tocou aonde? Nos ouvidos. Para depois tocar na... Primeiro Jesus tocou nos ouvidos. Para depois tocar onde, gente? Na língua. Os senhores são inteligentes. Por que Jesus toca no ouvido? Para depois tocar na língua. Alguém se arrisca? Por que Jesus toca nos ouvidos? Para depois tocar na língua. Alguém se arrisca? Por que Jesus toca no ouvido? Para depois tocar na língua. Porque antes de você falar, precisa aprender a ouvir. Antes de você falar, precisa aprender a ouvir. Por que Jesus toca no ouvido para depois tocar na língua? Porque antes de você falar, você precisa aprender a ouvir. Primeiro você vai ouvir para depois aprender a falar. Você não vai falar para depois ouvir, você vai ouvir para depois falar. Então tem muita gente querendo falar, mas não está preparado para ouvir. E quem não está preparado para ouvir também não está preparado para falar. E tem muita gente querendo ensinar, mas não ouve. Tem muita gente querendo falar, mas não escuta. Tem gente querendo pregar, querendo cantar, querendo oportunidade, reclama quando não tem oportunidade. Quer falar, mas não aprendeu a ouvir. Se você não passa por uma escala de audição, você não está apto para falar. Porque é o fato de ouvir que vai me habilitar a falar. Então ouve primeiro e fala depois. Quem não está pronto para ouvir, não está apto para falar. Você precisa ouvir. Você precisa entender que na vida tem escada, tem processos. Você quer falar, mas não vai à escola dominical da tua igreja. Você quer falar, mas não participa do culto de ensino. Você quer falar, mas não senta para ouvir. Você quer falar, mas não espera o momento. Então quem não senta para ouvir também não está preparado para falar. Ouve primeiro,
fala depois. Escuta primeiro, fala depois. Entende primeiro, fala depois. Não tem como assumir oportunidades para falar se você ainda não aprendeu a escutar. Você precisa ouvir. Você precisa entender que o ministério é feito também por esses degraus. Tem um tempo certo para todas as coisas. E quem não ouve não fala. Então era Deus ensinando que primeiro ele vai precisar ouvir. Porque quem aprendeu a ouvir vai conseguir falar. Primeiro é ouvir. Ah, pastor, mas eu não consigo ouvir. Tem hora que dá vontade de falar. Eu tenho que colocar para fora, senão eu vou explodir. O que eu aprendi no evangelho. Não, porque tá pensando que eu sou bobo. Eu não vou ficar engolindo sapo na igreja. Não, verdade. No evangelho você não vai aprender a engolir um sapo. Você vai aprender a engolir um elefante inteiro. Até você entender que o evangelho é perdão, é misericórdia. Você vai ouvir para depois falar. Ah, não, porque se não falar eu vou explodir. Eu sou dessas. Eu não tenho sangue de barata. Não, realmente você não tem que ter sangue de barata. Você tem que ter sangue de cordeiro. O cordeiro apanha e vence mudo. Primeiro você vai ouvir para depois falar. Que de nada adianta falar tanto e ouvir pouco. Jesus toca no ouvido para depois tocar na língua.